Boa noite a todos. Bom, gente, hoje, dia 7 de novembro, né? Mais um encontro nosso aqui de segunda-feira. Né? É muito bom receber vocês aqui, né? Nesse tempo meio maluco, né? Tem hora que tá calor, agora tá frio, né? Muito bom sentir o calor humano de vocês aqui hoje. Então, antes da gente começar a falar sobre o tema da noite, explicar para vocês o porquê que o tema vai ser esse, eu queria passar alguns recados, fazer alguns agradecimentos e avisar também quem está em casa, quem nos assiste, que toda segunda-feira, enquanto está tendo o nosso encontro aqui, a nossa apresentação, lá no andar de cima está tendo a evangelização infantil, que é para as crianças de 4 até 12 anos, e também a mocidade espírita, que é voltado para o pessoal de 13 a 18 anos. Então não tem desculpa para não vir, né? Se a família é grande, cabe todo mundo aqui. A gente está aqui para receber vocês. E uma ação que aconteceu nesse fim de semana, aqui do Centro Espírita Vinhas do Senhor. Nesse último sábado, alguns voluntários fizeram um pedágio solidário. Eu acho importante explicar isso para vocês, porque é uma campanha que já acontece por já alguns anos aqui no Centro Espírita, mas pouca gente sabe. Então o que acontece? Alguns voluntários se reuniram nesse último sábado, eles ficaram lá o dia todo na porta de um supermercado e lá eles foram arrecadar alimentos, né? Foram solicitar doações para a nossa assistência social. Então, hoje eu achei importante comentar isso com vocês, porque no último encontro que a gente teve, nós falamos sobre o que era o movimento espírita, o espiritismo e a espiritualidade. Mas hoje o que eu queria falar com vocês é como que a nossa casa funciona, como que é o ritmo de trabalho aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor. E essa é uma campanha que acontece periodicamente, geralmente 2 vezes por ano, né? E é um dos trabalhos que a gente desenvolve aqui. Então, se eu não falar hoje que isso aconteceu no sábado, eu provavelmente só vou conseguir falar isso novamente no ano que vem. Então, é uma campanha, já é tradição, várias pessoas se reúnem, estabelece uma data, a gente pega uma Kombi emprestada, a Kombi chega vazia na porta do mercado e volta cheia, né? A gente busca a doação, a solidariedade das pessoas, para que os nossos trabalhos sociais também não parem, né? A gente exerce aqui um trabalho na espiritualidade, mas também a gente sabe quando a fome aperta, né? Então, assim, é claro que o que a gente faz não é muito, mas já auxilia naqueles que precisam, né, de alimento. Bom, então, antes de começar, né, a falar sobre o tema, eu queria convidá-los para uma prece inicial, agradecendo a espiritualidade, a oportunidade da gente estar aqui hoje. Vamos sintonizar aqui nesse ambiente, nessa energia, esquecer os problemas lá fora e pedir a intuição para os espíritos presentes aqui nessa casa. Que a gente possa se conscientizar de como é o nosso trabalho, de qual é o nosso papel e quais são as virtudes que a gente pode dividir com os nossos irmãos. Há trabalho para todo mundo. Há um esforço na coletividade que a gente pode contribuir, se assim eu quiser. E que Deus abençoe para que eu tenha força para seguir essa semana com muita garra e com muita dedicação. E que assim seja. Bom, gente, então, hoje o que eu queria dividir com vocês é um pouco da nossa realidade aqui no Centro Espírita, mais voltado aqui à nossa casa, Vinhas do Senhor, que tem mais de 30 anos, né? Tem muita gente aqui que, até do tempo quando inaugurou a casa, né? Tem muita história aqui. E em respeito a tudo que já aconteceu, a todas as pessoas que já passaram aqui, tantas outras que ainda vão chegar, a gente precisa dividir um pouquinho com vocês o que a gente faz aqui. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque a gente busca alguma coisa. Eu não sei o que traz vocês a virem aqui. Às vezes é porque gosta, ou porque quer pensar, refletir algo sobre a espiritualidade, ou porque tem alguma dor. Não sei o que traz vocês aqui.
Quem dera se todos os dias da nossa vida fossem só alegrias, mas infelizmente não. Vem a turbulência, vem problema e vem a dor. E a grande maioria das vezes, quando a gente busca algum recanto religioso, né, é porque a gente está doente. Ou alguma dor de alma, ou alguma dor física, alguma doença, alguma frustração. E são várias as dores que eu não posso medir, eu não posso sentir o que as pessoas sentem. Então, quando a gente fala de receber as pessoas, que é uma das coisas mais incríveis que eu vi aqui nesse centro, receber quem quer que seja. O quanto a gente aprende na seara espírita e quanto a gente vê que nós somos pequenos também. São dores avassaladoras que trazem as pessoas para o centro espírita. Aqui a gente vê muita gente desesperada, muita gente sem norte, querendo se matar. Dores de perdas de entes queridos. Tem gente que chega e fala assim: acabei de enterrar minha mãe, me dá uma notícia dela, eu quero saber como ela está. E a gente sabe que não é exatamente assim que a comunicação funciona. Qual que é o nosso papel aqui? Receber a pessoa. Fazer com que ela jogue para fora essa dor que ela está sentindo. E aos poucos a gente vai trabalhando no Evangelho. O que é uma tarefa muito difícil, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente vai falar, com o que a gente vai fazer. São pessoas, são sentimentos, e a gente não pode brincar com isso. Então, é normal a gente chegar aqui igual eu cheguei. Cheguei aqui com problema, chegava aqui muitas vezes com vontade de desistir das coisas, chegava aqui nervoso, e aí sempre tinha um companheiro, né, que me acolhia, conversava comigo e falava assim para mim: olha, mas você vai ficar reclamando? Por que você não parte para a ação? E aquilo aos poucos foi entrando na minha cabeça. Então o que eu aprendi foi tentar andar para frente. Se eu aprendi isso aqui, cabe, de alguma forma, tentar ensinar isso para as pessoas também. Apesar de que eu não sou exemplo para nada, para ensinar ninguém, né? Mas o que mais traz as pessoas no centro espírita é quando elas estão com medo de perder alguma coisa, quando elas estão receosas, quando o fracasso está ali chegando do lado, só que mal sabem elas que o fracasso às vezes é a chave do sucesso. Mas só o tempo vai dizer isso, né? Então, a Casa Espírita ela tem o objetivo de trazer para nós um entendimento, um esclarecimento das coisas. A gente vai vendo que a vida não acaba, muito pelo contrário, ela continua. Tudo tem um sentido, tudo tem uma explicação. Pode ser que eu não tenha a resposta agora, que é muito normal, mas eu vou aprendendo a lidar com as minhas dores, aprendendo a me reconstruir e seguir adiante. Essa é a mensagem do Evangelho. E são diversos os motivos aqui que a gente está reunido hoje. Às vezes por prazer, por alegria, por dividir o Evangelho, né? Mas tudo tem o seu tempo. Eu vejo alguns colegas espíritas dizendo o seguinte: lá no centro tal quase não vai ninguém. Oh meu Deus, olha aqui, a gente tem palestrante, a gente tem isso, tem aquilo, vem 5 ou 6 pessoas. Eu fico feliz quando eu escuto uma coisa dessa, porque na verdade o centro espírita ele não tem que estar feliz com uma casa cheia. Geralmente, quando está muito cheio, é porque as pessoas estão precisando de algum auxílio. Seria bom se elas não precisassem desse auxílio. Então o centro está vazio? Ótimo, o nosso trabalho vai continuar, nós estaremos aqui. Se não viesse ninguém aqui hoje, com certeza nós faríamos a apresentação do mesmo jeito. Se não tivesse a transmissão ali via internet, nós estaríamos aqui do mesmo jeito. Porque a gente sabe que o que a gente faz dentro desse centro não é só para nós encarnados, mas também para os desencarnados que estão aqui nesse momento. E a gente não está aqui para ensinar eles, muito pelo contrário, a gente está aqui para aprender com eles. A espiritualidade nos auxilia muito. Mas o que eu venho dizer aqui para vocês é que de tudo que a gente faz aqui, a gente tem alguns trabalhos, né? Alguns setores. Temos assistência social e nós temos também o atendimento fraterno. Eu não sei se vocês já ouviram falar do atendimento fraterno aqui dessa casa. Aqui no Vinhas do Senhor funciona toda segunda, quarta e sexta,
às 2 da tarde. E no sábado também funciona de manhã, mas eu não sei dizer exatamente se é todos os sábados, mas a gente costuma avisar nas redes sociais. Até então, o atendimento fraterno, quando a gente chega, é o quê? É uma conversa entre duas pessoas, dois voluntários que estão aqui e vão atender as pessoas. A gente nunca sabe quem é que vai vir, a gente nunca sabe o que é que a pessoa vai falar para a gente. E daqui nós já tiramos grandes lições e que a gente se sente tão pequeno porque a gente chega às vezes, né? Aqui, nossa, estou com um problema, estou com isso, estou com aquilo. Chega uma pessoa, conta ali o que ela está vivendo, o que ela está passando, e aí a gente descobre que aquela minha aflição não é nada diferente da dor do outro. E aí vem aquela inspiração, né? Meu Deus, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu teria força para estar aqui vindo contar isso hoje? E aí, dentro dessa nossa rotina, dentro desse trabalho que é muito digno, eu cheguei a me questionar algumas vezes. Será que conversar com alguém vai resolver alguma coisa? Será que vir aqui escutar a lamentação vai resolver? Eu acho que não. Esse era o pensamento que eu tinha. Quando a gente desenvolveu aqui, né, o pessoal da casa desenvolveu um estudo para os atendentes do atendimento fraterno, nós vimos ali o quanto somos intuídos pela espiritualidade. Então, no dia que os voluntários chegam para essa tarefa, a primeira coisa que eles pensam, que eu tenha força, que eu tenha inspiração para ouvir a dor do outro. Porque daqui nós já vimos tantas histórias de arrepiar. Histórias que se eu fosse falar, talvez vocês não acreditariam. E é claro que em respeito às pessoas nós não vamos falar. Tudo que acontece no atendimento fraterno é uma conversa sigilosa e respeitosa. Mas aqui a gente já teve alguns exemplos de chegar pessoas que nem espírita eram, nem sabia, entrou porque a porta estava aberta. Chegou aqui, começou a falar, no desespero, naquele problema, naquela dor. De repente a pessoa tira a faca e fala, cara, joga no lixo para mim, eu ia me matar aqui. São muitas histórias que se nós formos falar, ninguém acredita. Mas o nosso papel é que ouvir as pessoas e de alguma forma tentar levar alguma mensagem de esperança, porque é possível. Se as pessoas estão vindo aqui, não é porque estão vindo à toa, alguma coisa tem, né? Esse exemplo do senhor que chegou aqui uma vez com a faca, que ia se matar na rua, ele simplesmente viu a porta aberta. O que é isso? Entrou. Tinha um atendente fraterno aqui, não vou citar o nome dele, mas uma pessoa muito simpática. O cara chegou meio ressabiado, olhando, o que é isso? Eu nunca vi isso aqui. Senta, vamos conversar. Foi só isso. Senta, vamos conversar. E a pessoa se desencorajou ali de tirar a própria vida. É claro que aqui também nós já vivemos outras histórias de pessoas que chegavam aqui falando, eu não consigo perdoar. Mas veio uma vez, veio a segunda, veio a terceira vez, veio a quarta vez, começou a vir, começou a frequentar, começou a trabalhar na casa espírita. E assim seguiu o seu caminho. Assim também como existem várias pessoas que vão vir aqui, vai vir 1, 2, 3 vezes e não vão voltar mais. E está tudo bem, está tudo certo. É isso mesmo. Então a nossa responsabilidade, o que é? É levar a mensagem do Evangelho. Eu ouço muito várias pessoas ali que me perguntam, o centro é forte? Eu não sei se vocês já ouviram alguém perguntar isso para vocês, mas eu já. Sempre que eu falo que eu sou do Vinhas do Senhor, mas lá é forte, lá o negócio resolve? Eu falo, olha, eu nunca vi resolver. Né? O que eu posso dizer para vocês é que se você quiser mudar a sua vida, a sua conduta, talvez lá seja um lugar que você encontre alguma orientação. Mas a força não vem do centro, ela vem de você. E uma coisa que também chama muita atenção e é muito polêmico, e eu já vi muita gente criticar a nossa forma de trabalho aqui, né? Que é quando a gente vai falar da mediunidade. Mediunidade. Tantas pessoas que chegam aqui desesperadas, né? Achando que estão loucos, quantas pessoas que chegam aqui sem norte,
e precisa de uma orientação. Mas por que o nosso método é um pouco padronizado? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, eu vou ler uma mensagem do livro Estudando a Mediunidade, do autor Martins Pedralva, no capítulo 7. Com o que eu vou ler para vocês já vai dar para entender o nosso mecanismo. Tá? Então, a mensagem do livro começa assim: quando o médium guarda a noção de fragilidade e pequenez, pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento pelo trabalho e pelo estudo, ele está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito Eterno. Entretanto, quando começa a pensar que é um missionário, um privilegiado dos céus, e que os próprios espíritos superiores se sentem honrados e distinguidos por assisti-lo, é sem dúvida um companheiro em perigo. É um forte candidato à obsessão e ao fracasso. A vaidade é o primeiro passo que o médium dá no caminho da desventura. A senda do desequilíbrio se abre larga e sedutoramente ao medianeiro encarnado que entroniza no altar do coração invigilante a imponente figura de sua majestade, o egoísmo. Esforcemo-nos, portanto, no sentido de realizar a humildade e o espírito de serviço em benefício da nossa paz. Porque, em verdade, nenhum de nós venceu ainda a si mesmo. Devemos ter sempre na lembrança as palavras de Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram de sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso dos severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enveredado de graves deslizes e erros clamorosos. Olha, se médium carrega esse passado, coitado deles. E tem gente que acha bonito ver espírito, tem gente que acha bonito que incorporar, psicografar. E é uma tarefa difícil, muito difícil. Por quê? Aqui nós trabalhamos com pessoas o desenvolvimento da mediunidade. Mas eu digo para vocês que, sinceramente, é uma tarefa difícil. Desenvolver mediunidade hoje, dentro de um centro que segue ali a codificação de Kardec, eu vou ser muito sincero com vocês, parece uma chatice. Porque é cheio de regra, é isso e aquilo. Mas aí você vai me perguntar, mas por que é tudo isso? Aí nós vamos entrar no quesito chamado segurança. Porque até então, nós estamos aqui ouvindo uma palestra, a gente está aqui dividindo o Evangelho, mas a partir do momento que a gente tem um contato ali efetivo com os espíritos, não é só espírito de luz que vem aqui para fazer a sua comunicação. Aqui, numa reunião mediúnica, a gente vê também obsessores, a gente vê ali mensagens de seres espirituais que querem destruir aqueles que estão aqui encarnados. Então, por isso, é necessário, no nosso entendimento, trazer para o médium a consciência do que é o serviço mediúnico. É uma tarefa difícil, mas também é uma tarefa muito gratificante. Porque o estudo, ele é fundamental para que você conheça, para que você saiba o que é que você está fazendo. E dentro da nossa casa, o desenvolvimento mediúnico preza muito isso. A mediunidade, ela é uma sensação também. É necessário você ter um conhecimento técnico da coisa, do que pode acontecer. Quando você parte para a prática, para uma reunião mediúnica, você precisa sentir o ambiente. Você precisa sentir a percepção dos espíritos que estão ali ao seu redor. Alguns médiuns levam muito tempo para se desenvolver, muito tempo para psicografar, muito tempo para receber uma intuição, para fazer sua comunicação ali. Outros já têm
uma certa facilidade. Mas para cada comunicação mediúnica, para cada espírito que se aproxima dos nossos médiuns aqui, nas nossas reuniões, os médiuns conseguem perceber quando tem ali uma energia um pouco mais pesada, quando tem uma energia mais leve, alguns sentem cheiro de flores, são sensações. Mas para que você tenha uma mediunidade segura e para que você não seja um fantoche na mão de espíritos obsessores, você precisa desenvolver essa sua percepção. E mediunidade é sensação, mediunidade é estudo, mediunidade é técnica, é um aprimoramento, mediunidade é uma dedicação. Então, o que eu digo para vocês que na nossa casa a gente segue fielmente as orientações de Kardec, não é porque a gente quer ser chato, é porque a gente sabe que todo mundo erra e os obsessores estão ali. De alguma forma, se você der algum vacilo, né, você vai estar ali talvez um vigilante com a sua conduta. Porque o que a gente pensa é que a mediunidade é aquilo, eu venho no centro, eu estudo, participo da mediúnica e vou embora, acabou. Não, não é isso. A mediunidade ela continua com você, aonde você for. E um dos preceitos fundamentais que a gente precisa aprender no nosso desenvolvimento da mediunidade são alguns quesitos principais. Primeiro, a mediunidade é sua, o corpo é seu. Então, se você assim quiser e se você se aplicar, você vai ter o controle do seu corpo. Porque senão, dependendo do ambiente que você está, se estiver muito pesado, você acaba ali não dominando completamente, às vezes até incorporando em local público. Já vimos situações dessas. Aquelas etnias religiosas que utilizam outras formas, outros mecanismos de desenvolvimento mediúnico, nós respeitamos. Mas a nossa forma, que a gente trabalha aqui na casa, é para trazer segurança para o médium. E aí depois de um certo tempo, quando o médium já consegue estar apto para o seu mandato mediúnico, aí ele tem o direito de fazer a sua escolha. Nós não queremos que ninguém fique obrigado a ficar trancado aqui no centro espírita, muito pelo contrário. Eu conheço pessoas que já participaram dessa casa, vieram, desenvolveram a mediunidade, aprenderam a lidar com ela e hoje não participam de coisa alguma. Por quê? Eles já conseguiram ter um equilíbrio e não sentem a necessidade de estar envolvidos numa reunião mediúnica. Mas cada caso é um caso. E independentemente dos casos que chegarem aqui no nosso centro, o que nós queremos oferecer para as pessoas é segurança. Segurança, primeiro, que vem de você mesmo. A mediunidade é sua, o corpo é seu e você controla isso. Nós podemos juntos, através da prática, do estudo e do acolhimento, entender o seu processo, você se entender e seguir com os seus próprios passos. Então, talvez a gente fique até mesmo se questionando, né? Nossa, mas aqui as reuniões mediúnicas não são abertas, eu gostaria de acompanhar, eu gostaria de ver, eu acho que eu tenho mediunidade, mas nunca ninguém falou nada para mim, nunca me convidaram para nada, por que será? Primeiro, porque as reuniões mediúnicas, no nosso entendimento, elas não são aqui para sanar curiosidade, muito pelo contrário, elas estão aqui com algum objetivo, tem algum intuito, né? E assim, se você acha que tem, né? Se você acha, olha, eu acho que tem umas coisas diferentes que estão acontecendo comigo, realmente, aqui é um dos lugares mais adequados para que você possa trabalhar isso. Mas também é preciso que você fale. Não tem como a gente adivinhar, né? Que todo mundo aqui tem ali um grau de mediunidade e às vezes a pessoa nem sabe e a gente também não tem como saber. Então, ao estar envolvido numa casa espírita, qualquer percepção que você tenha de diferente, comente isso com o trabalhador espírita. Eu vejo, né, dentro daquilo que os colegas mais velhos de casa que já me disseram, muitas pessoas sonhavam com entes queridos, muitas pessoas sonhavam ali aconteciam até coisas ali que diferentes. Essas pessoas vinham para o centro espírita, aprendiam o evangelho e depois o negócio sumia, nunca mais acontecia nada com elas. E aí eu me questionava por quê. Aí a resposta que me deram foi o seguinte: olha, muitas vezes é um chamado, um chamamento para que a pessoa venha, conheça.
E aí ela vai tirar a conclusão dela. Não temos respostas. O que nós temos é o desenvolvimento nosso. Então, outra coisa que se faz muito importante dizer aqui para vocês, como é o funcionamento da nossa casa, do nosso processo de mediunidade, é que aqui nós não cobramos por absolutamente nada. Existem médiuns que cobram lá fora, mas fica a critério deles. Seguindo as orientações de Allan Kardec, seguindo o Evangelho de Cristo, tudo que é feito no quesito de mediunidade nós não podemos cobrar, não devemos cobrar, porque a mediunidade, a gente sabe, é um trabalho para auxiliar. Na nossa visão, é um auxílio de caridade, então não se cobra. Mas aqueles médiuns que cobram, que desenvolvem outras atividades sem ser dentro da casa espírita, nós respeitamos. Podemos não concordar, mas a gente respeita. E quando a gente fala se o centro é forte, outra coisa que muito vem aqui, né, a gente escuta, se eu for trabalhar no centro espírita, se eu for algum voluntário, que vantagem que eu tenho? Olha, vantagem material, eu posso afirmar por mim mesmo, nenhuma. Isso aí eu garanto para vocês, né? A gente tem que entender que a nossa forma de enxergar a espiritualidade é que cada um tem o seu lugar. Nós temos aqui espíritos que nos auxiliam nas nossas atividades, mas ao mesmo tempo, o nosso trabalho na casa espírita, ele só acontece se tiver pessoas, se tiver gente igual eu e você, de carne e osso, gente viva. Senão, o negócio também não anda. Então, que a espiritualidade faça a sua parte lá e que a gente faça a nossa parte aqui. Se a gente for analisar as coisas, primeiro, quando chegar um boleto na casa de vocês, observe que ele vem um nome, está o seu nome, não são os espíritos que vão pagar as nossas contas. A gente tem que levar esse caminho dessa informação, porque é muito comum a gente ver aí templos religiosos acolhendo dinheiro, tudo bem, esse é o serviço deles, nós não vamos criticá-los. Se de alguma forma eles podem fazer um serviço espiritual, ótimo. Mas aqui no Centro Espírita, a gente não vê Deus como uma moeda de troca. Aqui a gente entende que a espiritualidade ela existe, ela nos auxilia, mas diferente de algumas propagandas, eu não tinha nada, agora eu tenho 5 carros, 3 aviões, eu falo, meu Deus do céu, então eu acho que eu vou para lá também. Não é assim que funcionam as coisas. Dinheiro é material. As coisas espirituais são transcendentais. Espírito desencarnado não paga a conta. Nós pagamos conta. Nós temos que trabalhar. Então, a gente precisa colocar isso bem claro. Aquela pessoa que quer entender a doutrina espírita e levar isso como profissão, lamento informar, está no caminho errado. Porque espiritismo não dá dinheiro, né? E se der também, o que dá é destinado para as obras de caridade. Eu posso provar isso para vocês que eu estou falando, que no final ali do nosso quadro tem as doações, o que entra de todo mês aqui na nossa casa. Na hora que vocês veem o valor, vocês sentem e choram, falam, meu Deus, não dá para enriquecer aqui no Centro Espírita. O que dá para enriquecer é de conhecimento espiritual, se assim quiser. Mas, será que eu realmente quero? Porque a gente pensa que é difícil, é sacrifício, e a gente vai vendo que não é. A primeira coisa para a gente se habilitar no serviço espiritual é querer, é ter boa vontade, é só isso. Se eu tiver isso, o restante das coisas vão acontecendo. Então, outro serviço que a gente oferece aqui, que talvez é um dos mais importantes da nossa casa, é a nossa evangelização infantil e a nossa mocidade espírita. Aqui a gente recebe crianças, recebe adolescentes, e o intuito de receber, né, essas crianças, esses jovens, não é fazer deles palestrantes espíritas, não é fazer deles médiums ou passistas ou qualquer coisa que seja. Se para nós amanhã essas crianças crescerem e não quiserem nunca mais pisar no centro espírita, está tudo certo.
caminho deles. O que a gente quer dentro de uma evangelização, dentro da nossa mocidade, é que essas crianças sejam boas pessoas, sejam bons profissionais, sejam bons pais, né? Que sejam ali pessoas ali com força, com vontade de vencer, que não se entregam na primeira dificuldade. Se nós conseguirmos fazer isso com essas crianças, pronto, está ótimo. O nosso objetivo já foi alcançado. Se a gente conseguir fazer com que sejam pessoas ali que tenham um olhar de humanidade, pronto, a gente já venceu na vida. Com certeza a gente já venceu. Porque assim, eu já vi alguns colegas falando, olha para você ver, que tristeza. Antes da pandemia, né, alguns adolescentes, né, já estavam ali fazendo seus 18 anos, alguns estavam fazendo vestibular, outros iam mudar de cidade. Ah, que pena, o centro vai perder eles. Aí eu penso, graças a Deus o centro está perdendo eles, porque agora a sociedade está ganhando pessoas melhores. Se a gente conseguiu evangelizar, ótimo, é isso que a gente quer. Porque o problema do espírita é achar que o nosso mundo é o centro espírita, e não é. Você tem a tua vida lá fora. Então, principalmente, em qualquer coisa que a gente vai fazer, né, um desenvolvimento mediúnico, um atendimento fraterno, eu tenho que ser bom comigo mesmo, eu tenho que saber quem eu sou lá fora, porque aqui dentro eu não posso ser um personagem. Chego aqui, eu sou bonzinho, chega lá na rua, nossa, quero brigar com os outros na rua. Não pode ser assim. Apesar de que eu não posso falar nada, né? Porque esse negócio aí de política, né? A gente quase saiu no tapa recentemente aí, né? Mas aí a gente vê situações e momentos. Por bobeira, a gente às vezes ali perde a razão, né? E quando acontecem situações como essas, né, que está todo mundo ali alvoroçado por causa de política, ou por qualquer outra coisa, uma coisa que eu entendi e que eu vivi também, agora não tem acordo. Não tem. Não tem. Lado A é lado A, lado B é lado B, e se um olhar para o outro vai dar confusão. Vamos esperar. Calma, vai vir a Copa. E na vida da gente é assim também, né? Aí estava todo mundo ali se matando por algum negócio. Calma, não fala nada agora não. Daqui a pouco está todo mundo reunido. E na vida da gente é assim também, né? Eu fiquei muito aí marcado, porque eu botei uns memes na internet aí que não pegou bem. Mas fazer o quê, né? Agora já fiz, né? Vamos aguentar a consequência. Mas nisso também serve para a gente entender. Eu estou dentro de uma casa espírita, eu estou dentro de qualquer instituição religiosa, a gente vai errar também, né? E uma das coisas que a espiritualidade vem mostrar para nós é o quê? Tá bom, errou? Tá. Você tem consciência do que você fez? Então, com leveza, vamos vencer esse obstáculo. Eu tenho que pedir desculpa para muita gente por causa das figurinhas que eu postei aí, sabe? Poderia ter ficado quieto? Poderia. Mas me envolvi ali numa energia, opa, escapou, né? É claro que não ofendi a moralidade de ninguém, mas eu poderia ter ficado na minha. Porque afinal, o que é que eu aprendo aqui dentro? Não é o respeito? O que eu pratiquei lá fora não foi respeitoso. Então, que sirva de lição para mim, né? E é isso, né? O Espiritismo vem mostrar para nós aqui vários serviços que a gente pode estar dando, né? E lembrando que o erro faz parte, o fracasso faz parte. Tem horas que a gente tem que errar, a gente tem que apanhar, porque, né, não adianta. A maioria das pessoas só aprende na dor, então a dor ela é necessária, né? Muitas vezes o motivo da gente estar vindo aqui é uma dor, mas eu de fato não sei o que traz vocês aqui. Mas ao recebê-los aqui, eu quero que vocês se sintam felizes, sintam com esperança de viver. Problema todo mundo tem, boleto também todo mundo tem. E um dos caminhos aqui que o Espiritismo dá para nós é de que é possível recomeçar, é possível ser feliz, mas é muito melhor eu dividir aquilo que eu tenho. Dividir, sim. A gente está numa sociedade doente, individualista. Então, quando você está passando por bons momentos, divida isso com as pessoas. Compartilhe os seus bons momentos. E eu digo a mesma coisa quando você está aqui, num momento ruim,
numa dor, quando você está ali num processo de negação, um momento turbulento na tua vida, não guarda isso para você, não. Divide isso também. Porque você vai ver que às vezes o simples fato de falar com alguém já alivia muito, sabe? Pode parecer bobeira isso que eu estou falando, mas no momento da dor a gente vê como é importante ter alguém para ouvir a gente. Às vezes a gente precisa de alguém de fora, de alguém que não conhece a gente, para ouvir aquilo que está entalado na garganta. Porque hoje em dia a gente tem medo de abrir aquilo que a gente sente para o outro e ser motivo de chacota, ser motivo de zombaria, né? Infelizmente hoje é assim. Você divide um segredo seu, você divide uma dor sua com um amigo seu e você é taxado depois como, nossa, por que você foi fazer isso? Quando a gente quer dividir algo, a gente não precisa de julgamento. A nossa própria consciência já faz isso. E o que o Espiritismo vem mostrar para nós é que eu não sou obrigado a conviver com uma culpa. É possível reparar? Eu consigo fazer essa reparação? Se é possível, então vamos partir para essa ação. Oração, orar e ação é o que a gente precisa. Só que às vezes a gente não tem esse entendimento. Eu digo para vocês que o papel da Casa Espírita é muito importante na vida de quem quer que seja. Aqui a gente já recebeu tantas pessoas de outras religiões, já recebemos pessoas que não acreditam em Deus, já recebemos tantas pessoas aqui e de alguma forma saíram um pouco mais tranquilas, um pouco mais aliviadas. É claro que a gente não consegue acertar com todo mundo, obviamente que não, mas a gente tenta. Dentro do que a gente conhece, dentro do que a gente pode oferecer, a gente faz. Então, que eu gostaria de provocá-los essa noite, queria que vocês fossem embora hoje pensando, né? O que eu tenho de bom? Qual que é a minha principal qualidade? Alguma coisa boa a gente tem. Será que eu não posso dividir isso com os outros? Será que, depois que a gente, quando vem aqui, será que eu estou vindo aqui só para realmente assistir, ir embora para casa? Será que eu não tenho algum papel aqui dentro? O que eu venho hoje é convidá-los para conhecer melhor a nossa casa, porque eu tenho certeza que daqui vão surgir os novos trabalhadores. O tempo está passando, algumas pessoas vão sair, outras pessoas vão entrar e as oportunidades vão surgir. Será que, pelo que eu conheço, pelo que eu gosto da doutrina, será que eu não posso compartilhar um pouquinho de mim? Não sei. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, as coisas foram acontecendo, né? E assim como aconteceu comigo, eu gostaria, quem sabe, a gente está junto num trabalho espírita. A nossa casa precisa de pessoas. O Espiritismo precisa de pessoas. Não necessariamente um compromisso de que, às vezes, eu convido muita gente para vir para cá. Eu não quero compromisso. Tudo bem. Mas será que uma atividade eu não consigo fazer? Será que eu não consigo participar, de um passe? Será que eu não consigo fazer, quem sabe ali, dar uma ideia de uma palestra para algum expositor? Isso é muito importante. Alguma dúvida que você tem, escreve num papelzinho. Alguém vai esclarecer, alguém vai montar uma palestra em cima disso. A participação de cada um de vocês é importante. É isso que a gente quer, a participação. Aos pouquinhos, as coisas vão acontecendo. Mas o que a gente vem aqui é para somar na vida das pessoas. A doutrina espírita tem essa mensagem do Cristo que ela é positiva em todos os momentos. Até na dor, vai ter alguém para te acolher. Então, esse processo de perdão que o nosso amigo Milton falou no começo, da nossa exposição, será que a minha história, será que aquilo que eu já vivi, as dores que eu já passei, não podem servir também de consolo do outro? Porque todo mundo aqui tem uma história, todo mundo aqui tem uma dor. Será que isso não pode servir de incentivo para alguém? Então que fique esse pensamento para nós. Nós temos um método de trabalho, nós trabalhamos com respeito. Aqui é uma casa acolhedora. Eu me sinto muito acolhido ao saber que muitas pessoas chegam aqui, se sentem à vontade e voltam novamente. E quando não voltam, tem uma boa lembrança. Aquele dia foi legal, aquele dia eu consegui receber uma mensagem bacana. E a nossa missão é essa,
nas pequenas coisas. Estudar o Espiritismo é uma tarefa árdua. Praticar o Evangelho no dia a dia é um negócio muito difícil, não é possível, mas aí a gente vai vendo a leveza das coisas. Eu vou vendo que a minha vida vai ter problema mesmo, mas eu vou começar a focar nas soluções, porque o problema eu já tenho, para que eu vou querer ficar pensando nele? Eu quero a solução disso. E quando a gente fala que o centro não é forte, a força vem de nós, é a mais pura verdade. Cada um de nós aqui tem um destino, e o nosso destino é vencer. Problema vai ter, vizinho ali com a grama mais verde do que a minha vai ter também, mas são recados que a gente precisa cuidar da gente. Eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar ali da minha paz, da minha tranquilidade. E uma coisa que eu afirmo com toda certeza absoluta: quando a gente está aqui, a paz espiritual e as intuições que a gente sente pelos bons espíritos é algo indescritível. É uma coisa que não dá para explicar em palavras. Eu morro de medo de espírito. Se um dia aparecer um para mim, eu vou sair correndo. Mas eu sei que nesse momento alguma coisa está acontecendo aqui. Não quero saber o que é, mas a sensação que eu tenho ao estar aqui é algo incrível. E eu convido vocês para sentir essa sensação também. Quem sabe futuramente nós não vamos estar aqui. A gente inverte os papéis. Eu aí e vocês aqui. O chamado está aqui. O meu objetivo essa noite é despertar em vocês uma vontade de fazer algo de diferente. Não sei se eu vou conseguir, mas o convite está feito. Porque a nossa casa está aberta, ela precisa de trabalhadores, e se assim vocês quiserem, eu tenho certeza que juntos a gente vai poder transformar muito a vida de muitas pessoas aqui. Das que estão aqui, das que estão assistindo, e a gente vai vendo que a nossa vida vai mudar. Nós vamos se fortalecendo ali, mas é uma força espiritual. Essa força eu não vou poder explicar para vocês como é que é. Não tem como, não tem jeito. É só sentindo mesmo para ver. E mesmo assim, vocês vão me perguntar: mas se eu for ali um trabalhador da seara espírita, os espíritos vão me proteger? Alto lá. As suas dores e os seus problemas, você vai ter que vivê-los. Você vai ter que sentir. A diferença é que você pode ter um pouco mais para enfrentar esses problemas. Porque sozinho é difícil. A gente aprende aqui, com a doutrina espírita, que a coletividade ela tem um poder transformador. Ela tem uma força que não dá para medir. E quando a gente está inserido aqui nesse mundo da espiritualidade, nesse mundo aqui da evangelização, a gente sente isso. Tem dias que a gente está triste, quer desistir das coisas, tem dia que você não quer falar com ninguém, mas aí você vai vendo: opa, peraí, não é bem assim. Eu tenho um mundo lá fora e eu preciso vencer esse mundo. Porque a negatividade chega. É muito melhor a gente estar ali com pessoas motivadas, que estão ali incentivando você a seguir, a dar um passo à frente, do que aquele outro que só fica criticando e falando, reclamando. A doutrina espírita vem dar um puxão de orelha para a gente. Eu vou reclamar ou eu vou agir? Ah, mas eu não quero trabalhar em centro espírita de jeito nenhum. Ótimo, mas então trabalhe a sua vida. A partir de hoje, a nossa tarefa de ir para casa é parar de reclamar. Vamos conseguir fazer isso? Vamos tentar pelo menos? Vocês vão ver que o poder da reclamação, ele é uma trava que tem na tua vida, que você vai ver que, opa, a partir do momento que eu foco em solução, as coisas tendem a fluir. As intuições vão chegar para você, porque eu estou deixando de viver o problema. Eu quero muito pelo contrário, resolver e partir para a próxima etapa. É como uma escola. A gente tem as provas. Se você for mal na prova, não adianta, você vai ter que repetir. E vai ter que fazer de novo. E vai fazendo até aprender. E um dos caminhos do sucesso é parar de reclamar, é agir, é agradecer, é fazer de cada minuto do teu dia uma oportunidade. Porque isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Estando aqui no centro espírita, estando na tua casa, no teu trabalho, na tua família, oportunidade é a gente que faz. Não é o outro. Não são os espíritos que fazem. Somos nós. E é isso. Seria muito bom se vocês pudessem compartilhar o conhecimento que vocês têm, a vivência que vocês têm conosco aqui no Centro Espírita. Mas se não for possível, tudo bem, está tudo certo. Mas o convite fica aí. Será que eu posso fazer algo mais?
para o outro. Será que eu estou preparado para isso? Mas eu vou dizer para vocês, preparado ninguém está. Ninguém. A gente se prepara junto, na coletividade, no abraço. Será que a gente não pode se abraçar? Será que tudo isso que eu venho aqui buscar, porque eu não sei o que vocês buscam aqui, mas se eu busco algum tipo de entendimento, eu não posso dividir esse entendimento com os outros? Então, que fica essa reflexão para nós. Nós do Centro Espírita Quirinhos do Senhor, a gente fica muito feliz em receber cada um de vocês aqui. É uma alegria imensa, é uma energia transformadora receber aqui vocês. É uma coisa indescritível. A presença. Isso é muito bom. Então, assim como a gente sente essa energia aqui, a gente queria dividir isso com vocês. E que vocês possam levar isso aonde vocês forem. A mensagem da noite é essa. Como é o papel do Centro Espírita? Qual é o papel da nossa casa? Hoje eu posso dizer com certeza absoluta. O nosso papel e a nossa função é fazer com que nossos irmãos tenham força para se recuperar, força para viver, força para perdoar, força para errar também, que muitas vezes o acerto só vem depois do erro. Então que a gente possa respeitar as etapas da nossa vida. Vamos errar? Vamos, mas não vamos ficar cultivando a culpa não. Vamos partir daqui para frente. E aí? O que a vida espera de você? Então, o convite nosso está feito. Vocês possam ir para casa mais tranquilos, que possam pensar, mas alguma qualidade, alguma coisa boa vocês têm e pode dividir aqui com a gente. O convite está feito. Que assim seja.